Olá pessoal do projeto Bora Superar, aqui Daniel Spinelli, trazendo um papo de liderança agora sobre um artigo que o Yuval Harari postou recentemente. Harari eu considero uma das mentes mais brilhantes da atualidade e ele é autor de vários livros, entre eles o Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, que se você não leu ainda eu recomendo inclusive uma boa leitura para esse momento. O Harari postou agora, final de março, um artigo que ele fala de vários pontos que ele chama a atenção dos leitores. E eu trouxe 3 desses pontos, porque eu acho que tem a ver com a realidade de muitas organizações que talvez nós aqui estejamos dirigindo. O primeiro ponto que eu destaquei aqui é o do avanço de processos históricos. Então, por exemplo, o estudo do home office que a gente estava fazendo lá na minha empresa, e aí, de repente, isso virou uma necessidade. Independente do estágio que eu tinha avançado a nossa estratégia de home office, agora com o coronavírus, isso foi colocado em prática rapidamente. Então, assim, quantas outras questões que a gente estava avaliando, estava estudando e de repente a gente foi colocado à prova. Até me pergunto, né, por que a gente não foi ágil antes? Por que a gente, né, não colocou aquela celeridade? De repente, num estalar de dedos, o projeto entrou em ação. Uma segunda questão que está relacionada com essa, que ele falou o seguinte, que é atenção com as medidas provisórias. E aí não me refiro necessariamente às medidas provisórias que a gente vê que o governo toma, necessariamente, mas há essas coisas que a gente acha que são temporárias e que vão durar pouco e que eventualmente podem durar bastante. Outro dia ainda estava falando com uma gestora na área de pessoas de uma grande empresa e ela estava dizendo que já estão fazendo um estudo que eles estão chamando de home office perpétuo. Ou seja, uma coisa que a gente foi forçado a fazer agora, eventualmente pode virar um novo jeito de funcionar. Não me refiro necessariamente às pessoas trabalharem à distância, mas se a gente está tentando desenhar o futuro da nossa organização, como que a gente vai se posicionar no futuro, é importante a gente refletir sobre quais mudanças vão acontecer. Certamente vão ter muitas mudanças de crenças, de hábitos, de comportamento, e se a gente não tiver uma boa leitura disso, talvez eu desenhe um negócio para o passado. Então acho que esse é um ponto de bastante atenção. Terceiro e último ponto que eu trago aqui do Harari, que ele falou que grandes sociedades, né, grandes populações estão servindo de cobaias, por exemplo, para como que funcionaria todo mundo trabalhar à distância, como que funcionaria o ensino à distância, entregue na casa das pessoas, entre outras situações que nesse momento estão sendo colocadas à prova. Então, se a gente, né, agora não é a recomendação dele, é a minha, né, se a gente lançar um olhar para isso, talvez aqui tenha uma grande oportunidade de a gente olhar esses seres humanos em cobaia, o qual nós nos incluímos, e tentar ver assim, o que está sendo testado ali, né? Se isso fosse uma prova, um teste científico verdadeiro, intencional, estaria chegando a quais conclusões? Então, talvez seja legal a gente olhar para isso, isso pode nos ajudar a desenhar o futuro da nossa empresa, dos nossos projetos. E eu termino aqui com a frase que, na verdade, ele abre o artigo e que eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente falou aqui nesse vídeo. Ele diz o seguinte: essa tempestade passará, porém, as decisões que tomarmos hoje mudarão nossas vidas nos anos vindouros. Então, quais serão essas mudanças, né? Para a gente pensar. Tá aí a reflexão de liderança do dia. Bora superar. Até!